Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, às 20 horas e 14 minutos, diretamente da Igreja Plenitude do Senhor, no bairro Canidezinho, na cidade de Fortaleza. Nós iremos, a partir de agora, transmitir a ministração da palavra de Deus, que tem como texto base o livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante dele, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: O que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo este povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então respondeu Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é correto da forma que você está fazendo, porque totalmente desfalecerás assim, tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para você só, e você não o poderá fazer sozinho. Versículo 19 diz: Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas ao Senhor. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grande tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir assim também todo este povo em paz, virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro Jetro e fez tudo quanto ele tinha dito. Queremos nesta noite te agradecer, Senhor, por mais um momento que reservamos, que separamos diante da tua presença para te adorar, para te louvar, para ouvir a tua palavra, para buscar, Senhor, o crescimento na graça, o crescimento espiritual, para estarmos em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, em meio, Senhor, a um momento crítico na vida da igreja, Senhor, onde muitos não querem mais se congregar, não querem mais ter amigos, compartilhar momentos, estarem juntos. E agora com essa agravante, meu Deus, desta pandemia, em que o risco de contágio é muito grande quando as pessoas estão perto. Mas te pedimos a tua proteção sobre essa e sobre toda e qualquer doença. Que nós não venhamos ser infectados. E se viermos, meu Deus, não venhamos ter consequências terríveis, assim como muitos têm tido. Nos guarda, nos protege, fala conosco, nos ajuda, nos orienta, nos dá força, Senhor, para vencermos as tentações, para vencermos o pecado, para vencermos tudo aquilo que tenta nos destruir, que tenta, meu Deus, tirar a nossa fé, nos desviar da caminhada, desvirtuar o nosso caráter, a nossa índole,
a nossa personalidade, mas nos faz fiéis a Ti, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Que bênção, que maravilha. Podermos mais uma noite estarmos com a grande honra e com a grande oportunidade de poder mais uma vez ministrar a palavra de Deus. Queridos, o tema desta mensagem é a arte e a sabedoria para liderar. Liderar, queridos, não é fácil. É um desafio imposto já lá desde o início, lá da criação do mundo. Porque Deus é o maior líder que existe. Mas os seus liderados eram somente dois, Adão e Eva. E estes ainda o desobedeceram. E estes ainda os deram trabalho. E estes ainda pecaram. E foram expulsos por Deus do paraíso chamado Jardim do Éden. Jesus só teve 12 apóstolos. E ainda assim um deles o traiu, que foi Judas Iscariotes. Um outro discípulo, apóstolo, chamado Tomé, era incrédulo, duvidava do que Jesus falava, do que Jesus fazia, do que Jesus operava. E de lá para cá, queridos, todos aqueles que exerceram ou que exercem o papel, a função da liderança, enfrentam desafios, enfrentam dificuldades, pois não é fácil. E agora nós vamos falar um pouco sobre a liderança, trazendo um pouco da ótica do que Moisés passou, do que Moisés vivenciou, de como foi a sua experiência com a liderança, como que ele se saiu, o que ele poderia ter feito para melhorar. E nós, como temos nos saído como líderes. Ai, pastor, mas eu não lidero ninguém. Alguém você lidera. Nem que seja o seu esposo, nem que seja a esposa, nem que seja os filhos, a casa. Mas algo você administra, você lidera, você coordena, você toma decisões. Então, é necessário que estejamos preparados para que venhamos a liderar de forma sábia, para que possamos nos sair bem, para que possamos ter sucesso na vida, para que possamos ser vencedores naquilo que nós nos dispomos a fazer. A primeira coisa que nós precisamos saber liderar é a nós mesmos. Nós mesmos é a pessoa mais difícil de ser liderada, de ser domada, de ser convencida, de tomar as decisões corretas e certas. Quando a gente aprender a nos liderar, quando nós aprendermos a nos domar, aí vamos ter a capacidade de liderar outras pessoas, de domar outras pessoas, de convencer outras pessoas. Porque, de fato, o que é a liderança? A liderança é a arte de influenciar pessoas. Ou seja, é a arte do convencimento. De alguma forma, você vai convencer aquelas pessoas
que você tem capacidade para liderá-las, para estar à frente delas em algum propósito. E aí tem a liderança que conquista, que cativa, que entusiasma, que chama atenção, que gera respeito, admiração, amor, carinho, responsabilidade. As pessoas enxergam na figura daquela liderança, daquele líder ou daquela líder, alguém capacitado para representá-los. Porque a liderança, ela parte de uma representatividade. Antigamente, lá na Roma antiga, as reuniões aconteciam nas praças com multidões de pessoas. Só que com o aumento populacional, não foi mais possível reunir todas as pessoas para tomar as decisões cabíveis. E dali começou a surgir as figuras representativas. Por exemplo, nós temos as lideranças políticas. Nas cidades, nós temos os vereadores. No estado, nós temos os deputados estaduais e federais, que vão nos representar na Assembleia Legislativa do nosso estado e no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Temos as lideranças comunitárias dos bairros que lutam junto à comunidade por melhorias, por conquistas para aquele bairro. E nós temos também as lideranças religiosas, os líderes que conduzem o povo a Deus, que conduzem o povo à religião. A figura de Moisés era a figura de um líder religioso, escolhido e instituído por Deus. Porém, Moisés também estava exercendo a liderança política e estava também exercendo a liderança do ponto de vista de um rei e também do ponto de vista de justiça, porque Moisés, também tinha a figura de juiz, de julgar as causas que chegavam até ele. E aí, queridos, o seu sogro Jetro trouxe a sua esposa Zípora, os seus 2 filhos, e Moisés conta-lhe tudo que Deus tinha feito, as suas maravilhas, como Deus tinha realizado para libertar aquele povo do Egito, tudo quanto Deus tinha operado para que eles pudessem estar ali naquele lugar. E aí, queridos, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo ficava em pé numa grande fila, o dia todo. Um dia cansativo, um dia exaustivo. E ao final, não era um dia 100% produtivo, porque não conseguia se resolver todas as demandas que chegavam até ele. Aí você pode dizer, pastor, é igualzinho lá em casa. Quando eu acabo de lavar as louças, parece que outras vão e se sujam. Quando não é o banheiro que precisa ser lavado. Quando não é o estoque de roupa suja para ir para a máquina. Quando não é, tem que varrer e passar o pano na casa. Quando não é a comida que tem que fazer. É a água do garrafão que tem que encher. E é tarefa que não acaba mais. A dona de casa, ou o dono de casa, ele é atarefado o dia todo. Nunca falta trabalho, nem serviço para o dono e a dona de casa.
Só que tem muita gente que a si mesmo não sabe administrar. Eu conheço casas de estar a mãe, a esposa, 2, 3 filhas, já moças ou até mulheres, ou filhos mesmo, homem. E a mãe morre de trabalhar e ainda assim não consegue manter a casa limpa, não consegue lavar todas as roupas, as louças, lavar o banheiro, organizar a casa. Por quê? Porque essa mãe não está sabendo liderar a sua casa. Ela não está sabendo dividir as tarefas. Porque se colocasse uma filha para lavar as roupas, outra para lavar as louças, outra para fazer a comida, daria muito bem para dividir as tarefas e ao final tudo está pronto e realizado. Moisés estava iniciando a sua liderança. Era um grande líder, mas assim como todos nós, Moisés tinha muito o que aprender. Moisés tinha muito o que crescer. E é interessante, queridos, que Moisés estava acompanhado do seu sogro, que era o sacerdote na terra de Midian. Já era um homem idoso, experiente, vivido, que já tinha passado por diversas situações e percebe a forma que Moisés estava agindo. E diz Moisés: a forma que você está conduzindo este povo não está correta. Você não vai ter 100% de sucesso dessa forma. Você vai se desgastar, você vai se acabar, o povo também vai se cansar, porque você não vai conseguir dar conta das suas demandas. O grande problema de liderarmos hoje é porque nós mesmos não queremos ter um líder. Ou se temos, não o respeitamos, não o damos ouvido, não honramos. E é por isso que a coisa começa a desandar. É interessante observar que Moisés, ele, apesar de ser o líder ali, mas ele reconheceu que Jetro tinha sido enviado por Deus para orientá-lo, para ensiná-lo, para aconselhá-lo. E nós precisamos ter essa visão que o líder que Deus envia, nós precisamos amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, obedecê-lo, seguir as orientações. De nada adianta nós termos um líder em qualquer que seja a esfera e nós não darmos ouvidos, nós não acatarmos o que aquele líder fala. Em outras palavras, nós não vestirmos aquela camisa, nós não estarmos juntos naquele projeto, naquele ideal, naquela empreitada. Porque se um líder caminha sozinho, sem que os seus subordinados, os seus seguidores, estejam junto com ele, nem ele nem o povo vão chegar a lugar nenhum. Porque se este povo não tivesse obedecido a Moisés, eles nem sequer teriam saído do Egito. Mas eles saíram do Egito porque deram ouvidos a Deus e ao seu líder. E com isso conseguiram realizar uma grande proeza, que foi sair do Egito. Só que agora, queridos, Faraó não era mais o rei daquele povo. O rei daquele povo agora era Moisés. E Moisés estava com a responsabilidade de julgar os acontecimentos, os problemas, as dificuldades e as guerras que aquele povo estava passando. E aí, queridos, a primeira coisa que Jetro orienta Moisés é a levar as suas causas a Deus.
o povo muitas vezes se alvoroça com o líder, querendo que o líder resolva as coisas de uma hora para outra, ou naquele dia X. Mas não é bem assim. Porque o líder que depende de Deus, ele precisa ouvir a resposta de Deus. E a resposta de Deus, queridos, nem sempre vem em cima das buchas. Deus não é um empregado da gente. Deus não é um subordinado nosso. Deus não é um guru para nos dar resposta, ou um gênio da lâmpada mágica, para na hora que nós pedirmos, tentar ele obedecer, não. Deus não é isso. Então, o líder que depende de Deus e que confia em Deus, ele vai esperar Deus responder. Até porque tem momentos que Deus se cala, que Deus silencia, que Deus não fala, que Deus espera um tempo para ver qual é a nossa atitude, para ver se a gente vai tomar uma decisão precipitada ou se a gente vai esperar pela resposta dele, pela voz dele. Então, é preciso que o povo tenha essa sensibilidade. E aí, pastor, como é que vai ser? Deus não falou ainda. Deus não respondeu ainda. Amém. Vamos esperar Deus responder. Vamos esperar Deus falar. Porque não adianta se precipitar e fazer besteira. Não adianta ter pressa e quebrar a cara. Não adianta se alvoroçar e no final as coisas não saírem da forma que deveriam ter saído. E é lindo, queridos, quando já diz Moisés, leva as coisas a Deus. Por quê? Porque Jetro tinha percebido que Moisés estava resolvendo e decidindo as coisas por ele mesmo, sem que Deus pudesse ajudá-lo, sem que Deus pudesse julgar aquelas causas que estavam ocultas. Porque a grande dificuldade de julgar e de ser juiz é porque as partes adversas mentem, puxam para o seu lado, querem levar vantagem. É a mesma coisa de um aconselhamento pastoral. Você pega, vai conversar com o marido. Ele vai dizer que é um santo perfeito e que a mulher que é uma capeta. Aí você pega, deixa o marido e vai conversar com a esposa. A esposa vai dizer que é uma santa e que o esposo é um demônio. E aí, como é que decide? Lucas, vira aquela para cá, para ficar como retorno. E aí a coisa é muito complicada. E aí é muito difícil julgar dessa maneira, dessa forma. Então Jetro, percebendo essa dificuldade, Jetro orienta Moisés para que ele pudesse recorrer a Deus, para que ele pudesse decidir de acordo com a vontade de Deus. Lucas, bota mais perto para cá e bota mais volume. Isso. A coisa não é fácil. Mas dessa forma, Moisés iria ter mais capacidade de tomar as decisões corretas, de fazer o que era certo. Segunda coisa, Moisés deveria ensinar os estatutos de Deus ao povo. Por quê? Porque assim eles iam errar menos. A primeira coisa que um líder deve fazer é orientar as pessoas acerca do que é certo e do que é errado.
Porque as pessoas orientadas daquilo que é certo e que é errado, o líder vai ter uma chance maior das pessoas não cometerem besteira, não fazerem as coisas erradas, não errarem. Então, este povo instruído, este povo orientado, capacitado, eles poderiam tomar decisões melhores. E eles iriam dar menos trabalho a Moisés. Porque se o povo fizesse o que era certo, ia ter bem menos problemas. A terceira coisa que Moisés deveria fazer era procurar pessoas capazes. Um dos grandes problemas da liderança hoje são pessoas capazes para liderar. Vamos para as lideranças políticas. Infelizmente, no Brasil, pelo menos, quem é eleito geralmente não é quem tem capacidade de liderar, mas é quem tem dinheiro para comprar voto, ou para poder patrocinar uma campanha milionária com uma mega estrutura para poder ganhar. E aí, quando chega lá, quando chega no poder, infelizmente, não faz nada pelo povo. Infelizmente, quando chega lá, vai lutar pelos seus próprios interesses. Porque a liderança tem que lutar pelo interesse dos seus liderados, para o bem-estar daquele povo, daquela comunidade, para que as coisas venham dar certo. Lucas, tá bom, pode deixar. Então, queridos, essas pessoas capazes hoje estão difíceis. Vamos aqui falar no âmbito religioso, no âmbito de igreja. As pessoas não querem se capacitar para poderem exercer uma liderança religiosa. Seja num grupo de jovens, num grupo de louvor, num grupo de oração, num grupo de evangelismo, em um pequeno grupo nos lares. Porque o desinteresse é grande. Querer estudar Bíblia, querer estudar teologia, é algo que muitas pessoas não querem. E daqui começa a grande dificuldade da liderança no meio evangélico. Daqui começa a dificuldade para o crescimento da igreja ou das igrejas. Pessoas capazes, pessoas que queiram se capacitar, pessoas que amem a obra de Deus, pessoas que amem as almas perdidas, pessoas que amem evangelizar, pessoas que amem se doar para cuidar de outras pessoas, pessoas dispostas a jejuarem, a lerem a Bíblia, a orarem, pessoas dispostas a amar o próximo, sem receber nada em troca, sem nenhum interesse. Quarta coisa, pessoas tementes a Deus. Por que é que os grandes escândalos têm tomado conta das igrejas aí mundo afora? Porque as pessoas que estão à frente, que compõem as lideranças, os grupos, elas não temem a Deus. E aí, quando não se teme a Deus, se mata, se rouba, se adultera, mente, engana, frauda, defrauda, se finge, faz todo tipo de coisa errada. E com isso, o nome da igreja, o evangelho, é escandalizado. Por quê? Porque essas pessoas não temem a Deus. Porque essas pessoas não medem as consequências dos seus atos. Porque essas pessoas não conseguem se segurar para não pecar, para não caírem, para não fazerem coisas erradas.
Porque quando a gente teme a Deus, por mais que a gente tenha até vontade de fazer algo errado, mas a gente entende e compreende que nós representamos o reino de Deus na terra. E que nós não podemos escandalizar o seu evangelho. Que nós não podemos permitir que o seu nome esteja na lama, ou seja motivo de chacota. Depois disso, homens de verdade, ou mulheres de verdade. Aqui não está falando de sexologia, não. O que é ser um homem de verdade? O que é ser uma mulher de verdade? Primeiro, falar a verdade. Coisa que está muito difícil hoje. Segunda coisa, ser honesto. Terceiro, ser verdadeiro. Em meio a uma sociedade de falsidade, de hipocrisia, está lambendo aqui a pessoa e quando vira as costas, mete a língua. Critica, fala mal. Ser homem e ser mulher de verdade é amar a Deus. É sentir a dor do próximo. É ter caráter. É ter índole. É ter personalidade. Ser homem e mulher de verdade é saber frear o seu temperamento. Porque tem gente que se esconde atrás de muitas coisas. Não, pastor, porque eu nasci assim. Porque eu me criei assim. Mas você não é obrigado a morrer assim. Ou a permanecer assim. Você pode mudar para melhor. Você pode progredir. Você pode crescer. Você pode se desenvolver. Você pode amadurecer. Você pode ter experiência. Sexto, que não sejam avarentas. Porque o que temos visto hoje nas lideranças, em todos os âmbitos que eu falei, político, religioso, todo tipo de liderança, a questão é o interesse, para se dar bem, para lucrar com aquilo, para tirar algum proveito daquilo. O que Deus estava, através de Jetro, dizendo para Moisés, escolhe pessoas voluntárias de verdade. Pessoas que não queiram se aproveitar dos liderados. Falando aqui uma linguagem mais popular, que não queira tirar a lã da ovelha. Que não queira se aproveitar da fragilidade das pessoas. Que não queira tirar vantagem pela posição que exerce. Mas que exerçam esta função com zelo, com responsabilidade, com amor, com carinho, para que as coisas venham dar certo. Divide as lideranças de acordo com a capacidade de cada um. Coloca gente para liderar 1000, coloca gente para liderar 100, 50 e 10 pessoas. A grande questão hoje, queridos, é que tem gente que não está conseguindo liderar nem a si mesmo. Que não está conseguindo liderar nem a sua casa. Mas quer liderar um grupo de pessoas. Mas não tem capacidade. Não tem condições. Não está capacitado para aquilo. Não foi chamado para aquilo. E não adianta a gente tentar liderar sem ter o dom da liderança, sem se capacitar para a liderança, sem amar liderar, sem respeitar os liderados. E aí, queridos, Moisés iria ficar com as coisas grandes e os demais iriam cuidar das coisas pequenas. E assim seria bom para todos. E assim Moisés fez. E teve sucesso.
cumpriu o seu chamado, fez o seu papel. Então que nós também possamos fazer o nosso. Se você foi chamado para liderar, se capacite para isso, tema a Deus para isso, seja um homem e uma mulher de verdade, não seja avarento e divida as tarefas, que tudo vai dar certo. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Quero convidar você para domingo, o nosso grande culto da família, a partir das 18 horas, na rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho. Também quero pedir a vocês que compartilhem esta mensagem. Mandem este link no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Telegram ou qualquer uma outra rede social que você use, para que esta mensagem possa se propagar, para que esta mensagem possa alcançar outras pessoas. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor te recompense. Amém.